Empório Santa Maria está na sua segunda edição, posto na cidade de São Paulo. Originariamente ele foi instalado na Avenida Cidade Jardim, não era de propriedade do atual grupo, que é o Grupo Saint-Marché. O Grupo Saint-Marché vai adquirir a unidade da Cidade Jardim e depois de operá-la por alguns anos, vai resolver criar uma segunda edição para esta mesma casa. Ele vem amparado por uma linguagem muito mais atualizada do ponto de vista de arquitetura e de iluminação, que é a unidade Cidade Jardim. Não obstante, a unidade Cidade Jardim já passou por um processo de atualização tecnológica, onde tudo hoje já se revestiu de uma operação com luminárias em LED, e também passou pela mão da arquitetura que atende o Saint-Marché, que é o escritório Espaço Novo, onde já houveram várias reformulações no próprio espaço, desde o restaurante no piso superior até todo o térreo sofreu influências dessa nova proposta arquitetônica. Daí então o momento que se tornou mais oportuno, que foi o de criar uma segunda unidade. Ela vai se deslocar para o interior de um shopping, o que também é uma outra conotação. Está sempre como tal a original unidade voltada para um público de alta renda, que tem apreço pela gastronomia, pelos bons vinhos. Então tudo isso reveste uma característica de não um supermercado massivo para vender fruta, legumes e verduras, e sim uma diversidade de produtos que atende à alta gastronomia, onde os habituais usuários apreciam a culinária e os ingredientes que dela fazem parte com muito refinamento. É de padrão, tanto da unidade Cidade Jardim como o foi na unidade do Shopping Morumbi, de que nós vamos tratar, a inclusão de um restaurante. Então, no caso do Shopping Morumbi, nós temos um restaurante de culinária japonesa, bastante requintado no que diz respeito à produção, e com isso ele encerra esse contexto de premissas que os investidores têm para esse tratamento da unidade Santa Maria enquanto tal. Um pouquinho diferente da conotação do Saint-Marché, que pertence ao mesmo grupo. Como nós já trabalhamos desde a primeira unidade do Saint-Marché, o grupo, quando fez participação e depois adquiriu o controle do Santa Maria, foi quase que uma decorrência de nos dar sequência, assim como a arquitetura dada pelo Espaço Novo. Como também o foi quando da participação do Saint-Marché também no Grupo Italy, no empreender também a unidade do Italy efetivamente. Então assim começa a nossa história. Então o Partido Luminotécnico vem amparado por uma arquitetura de interiores que se fez presente de modo à criação de, vamos dizer assim, cenários de compra bem diferenciados segundo os tipos de produtos que ali iriam ser apresentados. Havia uma premissa de utilização do melhor que o estado da arte permitisse em termos de tecnologia para os produtos de iluminação, LEDs de última geração, com elevadíssimo nível de reprodução de cor, a busca por uma linguagem diferenciada do que se encontra em áreas de supermercado. Então nós vamos perceber trabalhos em forro, tanto dados pelo desenho da iluminação, como pela materialidade com que em alguns momentos o forro se apresenta, desde o check-out até a área de frutas e legumes e verduras, passando pelo restaurante e pela adega, que é um dos pontos centrais, o wine, juntamente com o wine bar ali. Então isso fez um pensar diferenciado para nós. Nós sempre fomos, até sem falsa modéstia, precursores dessa questão do zonear o espaço pela luz no espaço de venda, particularmente supermercados. Isso nós fizemos há cerca de quase 30 anos atrás na Casa Santa Luzia, e realmente ela foi uma referência por muito tempo para os supermercadistas que viam na loja algo extremamente inusitado do ponto de vista de tratamento. Lá nós introduzimos as primeiras lâmpadas halógenas dicróicas, as fluorescentes compactas, as multivapores metálicos, onde até então os supermercados viviam de tubos fluorescentes no geral da sua concepção enquanto iluminação. Lá realmente foi uma verdadeira reformulação de conceito, e dali vimos, e o mundo também passou, já como não minha referência, mas de todos os profissionais, a adotar esse tipo de política de intervenção para esta área. Aqui no caso em particular, realmente
As distinções dadas pelo zoneamento são bem acentuadas em termos de tratamento, enquanto solução dada. Ora, são elementos lineares que compõem desenhos muito interessantes e conformadores de zonas, de tipos de mercadorias. Ora, você tem corredores de gôndolas tratados de uma maneira totalmente atípica. Nós temos luminárias que se dispõem numa condição de desenho de reentrância no forro e que habitualmente você praticamente não observa uma grande, imensa variedade de supermercados. Então, para cada local foi pensado um tratamento muito diferenciado. A introdução de luminárias de dimensões extremamente reduzidas e com alto controle de ofuscamento, como são, né, as luminárias, as pequenas luminárias hoje estão em voga, né, retangulares, com os louvrezinhos tronco piramidais e que quando a pequena distância observadas parece que estão apagadas e efetivamente garantem um nível de iluminamento fantástico. Tudo dentro de uma linguagem muito minimalista, né? Perfis retilíneos de luz difusa não passam de 3 centímetros. As tais luminárias com alto controle, focos de profusa intensidade e com brilho também não passam de 3 centímetros de largura. Então, tudo muito disposto. Quando há projetores ou trilhos, como no restaurante e na adega, também são extremamente diminutos, não passam não mais do que um pouco maior que um polegar de uma mão. Então, esse contexto prevaleceu em grande escala na introdução, ora em fogo de gesso, ora em fogo de madeira, como no check-out na entrada, na área de check-out, como na área de saída, o mesmo dispositivo, ora aplicado em pergolados de madeira dispostos no teto, ora em forros de gesso, tudo com características de aplicação no frame. Então ela tem um ar, eu diria, de boutique, quase de moda, aplicada a esse tipo de produto de consumo que é a alimentação. Então realmente cria um refinamento, um aspecto, uma experiência de compra nova, é um cenário novo. Ele não se destaca pelo cênico, mas realmente tem uma certa autenticidade no sentido do desenho, da composição de mobiliário, dos refinados materiais que vão de mármore a madeira, passando por sofisticações de tratamento nesse sentido. Não obstante isso, não deixam de ocorrer pendentes com tratamentos cromáticos que enaltecem algum aspecto para incentivar, né, o consumo de alguma forma pelo atrativo que exercem aos nossos olhos, e assim as coisas foram se desenvolvendo nesse sentido. Iluminações incorporadas ao mobiliário também foram de nosso desenvolvimento, que vão da área das estantes da adega até as que se incorporam ao próprio mobiliário, refrigerado ou expositivo com balcões à vista, como também mesmo no mobiliário que advém de fabricantes como os refrigeradores, expositores ou mesas de exposição que já incorporam a refrigeração, tudo é plenamente identificado em concurso com o clima, com a atmosfera que já é propiciada pela iluminação advinda do teto, em temperatura de cor, em qualidade de reprodução de cor, para que haja uma harmonização até na exposição e apreciação do produto, ora no interior do equipamento, ora no ambiente onde se está realizando a compra como tal. Quanto às características dos LEDs aplicados às mais diferentes luminárias, houve um pressuposto de todos eles se apresentarem com temperatura de cor 3000 e com índice de reprodução de cor maior que 90. Então essa foi uma exigência de princípio dada por nós, apresentada ao cliente como a melhor alternativa apropriada às circunstâncias, e daí isso se deu com extensão a todos os espaços.